há muito pouco a sorrir quando se olha para o Brasil. Há que chorar de tristeza diante do quadro a que foi levada a nação brasileira por suas excelências, os mentecaptos que a dirigem há décadas. Ponto. Então, para amarrar bem a questão. Primeiro, em nenhuma vez, em nenhum momento, houve sequer um sorriso meu. Nenhuma vez. Segunda questão. Quando o senhor jornalista diz que o meu modo foi motivo de mofa para a imprensa, tudo bem. Durante 5 anos, eu fui vítima de toda a tentativa, de toda tentativa possível de ridículo. De transformar-me, e ainda hoje, viu, aqui no trecho na revista, em algo assim que produz apenas risadas. Se o Criador me deu o dom de fazer rir, muito obrigado ao Criador. Agradecido ao Criador do Universo. Realmente, quando eu quero e posso testemunhá-lo com meus alunos, eu dou aula, tenhamos bastante clareza. Eu dou aula para 250 colegas médicos no Rio de Janeiro, sobre medicina, cardiologia, e dou aula para 250 colegas médicos em São Paulo. São 500 colegas por semestre, médicos. E não é numa universidade, é um curso particular, os colegas pagam. Se pagam é porque algo lhes é dado, senão não pagariam. Não há nenhuma estrutura por trás, de natureza política, em que eu me tenha apoiado. E, durante a aula, que a pergunta seja feita para qualquer um colega dos 20 mil ou mais de 20 quando eu parei, que já estudaram comigo, de quando em quando todo mundo ri. Porque Deus me deu o dom de saber fazer rir. Isso é outra questão. Quer dizer, quando a gente quer fazer rir, e se houver um momento aqui, a gente vai rir, eu sei fazer rir, como estive há pouco num programa em que o tom é um tom extremamente descontraído, o senhor João, e toda a plateia riu. E eu, para isso, não preciso fazer mímica, não preciso fazer chacota, não preciso ser um palhaço, né? Eu tenho um dom natural. Quer dizer, isso é, então o senhor é engraçado, tudo bem, é um dom que Deus deu. Isto é uma coisa. Outra coisa é confundir-se com pilhéria a seriedade de tudo que eu dizer e que digo hoje. Isso é absoluta falta de respeito. E na maioria das vezes é falta de respeito de quem não tem condição cerebral de entender o que eu estou dizendo. Na maioria das vezes é condição intelectual péssima. Não estou nem falando de preparo, pode ter estudado, mas como a natureza dotou muito mal, não é capaz de entender uma mensagem quando ela é muito rápida. Eu agora estou falando devagar. Mas ainda bem, já pensou nos programas, exato. Nos programas de... Não, o senhor é bastante lúcido, percebe-se na troca de ideias. Mas nos programas de 15 segundos eu era obrigado, né? Eu era obrigado, dada a circunstância a qual eu tinha sido lançado, eu era obrigado a falar a uma velocidade de 3 a 4 palavras por segundo. Por que só tenho 15 segundos? Porque se com 15 segundos consigo falar com clareza, com 2 minutos e meio eu passaria como um trator por cima desses candidatos tão ruins que mais da metade da população está indecisa. Meu nome é Enéas. Eu estava como que enjaulado e as mensagens tinham que ser tonitruantes, tinham que ser fortes para que marcassem. Não era apenas, como a grande maioria dos jornalistas repete, não era apenas meu nome é Enéas, não era isso. Era uma mensagem forte, tão forte que marcou. E o que o senhor vê hoje como Deus certo é apenas resíduo, é o eco. Tão forte que fez com que de mim se aproximassem indivíduos do mais alto gabarito intelectual em diversas áreas do saber. Então eu discordo radicalmente da tese do senhor jornalista. Se aquele jeito não dava essa impressão. Quando uma pessoa inculta ouvia apenas meu nome Enéas, é natural. Essa pessoa gostava de mim, me abraçava, ela gosta. E é muito melhor transformar... Foi uma boa estratégia, digamos, de marcar. O final do... Eu tinha que, nos 2 segundos finais, eu tinha que, de alguma forma, marcar para o telespectador e para o ouvinte, de falar em rádio também, dizer quem estava falando, se não os outros candidatos, com hipóxia cerebral crônica que os caracteriza, falam e não sobra nada no fim, eles não acabava o programa, não sobrava nada, então eu tinha que deixar clara na mente do telespectador uma imagem forte, e melhor imagem do que meu nome não era possível. Eu jamais pedi voto para ninguém, eu apenas me identificava. Mas só vai ter agora um minuto do programa. Mas sobram 2 segundos do mesmo jeito, meu nome continua sendo Enéas, não mudou nada. Bem, mas o que o senhor pretende dizer nesse minuto? Porque uma coisa... 1 minuto é uma eternidade. São 13 segundos, 1 minuto dá mais tempo. Exato, não, nos 14 segundos, eu tirava todos os apêndices, eu tirava toda a gordura. O senhor preparava? Claro, e decorava-o. Decorava. Não havia teleprompter, eu fazia questão para que saísse em 2 fôlegos, 2, 3 fôlegos no máximo. Então, realmente, para um grande grupo que não queria entender a profundidade do que ali estava sendo dito, não queria ou por interesse
né? Má fé, ou porque não tinha condição para tanto, né? Que estava habituado com a velocidade de carroça medieval com que os pronunciamentos são feitos normalmente, que dão sono, que faz com que as plateias adormeçam. Então, para esses era uma pilhéria. Nunca foi pilhéria em nenhum momento. Agora, quando um programa é um programa, digamos, como esse último do Sr. Joim, que é um programa naturalmente digamos assim, de humor vem à tona, o senhor, aí a coisa é outra, muda a regra. Eu com o senhor não estou brincando, porque o senhor também não está brincando. Quer dizer, há lugar, eu discordo radicalmente aliás, do conteúdo que vem e digo ao senhor com todo respeito. Pergunta como essa, que se repetida, a resposta é a mesma, não há necessidade mais de fazer, a resposta é a mesma. Agora, de qualquer maneira, o senhor vai ter 1 minuto na televisão e mais. O senhor está tendo já, desde o início da campanha, mais espaço. O senhor está aqui no Questão de Ordem, teve no programa do João, falando sobre certamente vai estar em outros programas de televisão. A sua exposição pública é maior. Como é que o senhor pretende utilizar essa exposição pública para passar a sua mensagem e ampliar o seu partido? Da mesma maneira como estamos fazendo aqui com o senhor, expondo com clareza, com sinceridade, com honestidade o meu pensamento. Eu, ao conversar com o senhor, eu não preparo o que vou dizer. E eu disse antes, o senhor me pergunta o que o senhor quiser. Se eu não souber, eu direi não sei. Eu não tenho por hábito cultivar a mentira, a hipocrisia. Se aquilo que o senhor perguntou, eu digo eu sei. Eu estou, acredito, razoavelmente preparado. Bem preparado, extremamente preparado, talvez não haja ninguém. Porque as questões da presidência da República são complexas, como o senhor mesmo, com bastante propriedade, disse no início. Mas eu me preparei. E não vejo nos senhores que estão concorrendo nenhuma condição disso. Enquanto no Carnaval, eu e meu grupo nos reunimos lá em Itatiaia e mergulhamos e destrinçamos uma temática profunda sobre as grandes questões nacionais, os candidatos estão fazendo acordos, passeando, rodando, fazendo turismo. Nós não fazemos isso.